Capítulo 2. Imagem e semelhança. Quando Deus criou o mundo, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a Trindade, nós também fomos criados como seres trinos. Na teologia, isso é classificado como tricotomia, o que significa que somos compostos de corpo, alma e espírito, sem separação entre eles. Portanto, precisamos nos ver como um ser integral, tal como Deus nos criou. Ao refletirmos sobre essa integridade, percebemos a perfeição de Deus, que nos formou com cada detalhe, órgãos, células, músculos, ossos, e ainda providenciou os nutrientes necessários para nos sustentar. Foi aí que a minha jornada começou. No Salmo 139, a partir do verso 13 até 15, está escrito: O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Ou seja, Deus é o nosso Criador. Antes mesmo de nascermos, Ele já nos conhecia. Suas obras são perfeitas e muitas vezes não tomamos consciência disso. Eu adoro estudar o corpo humano, a ciência e observar como o corpo trabalha em perfeita harmonia. É fascinante perceber a complexidade de suas funções. No entanto, é alarmante ver a quantidade de doenças que existem hoje, muitas das quais estão relacionadas à alimentação moderna. Os alimentos que consumimos atualmente são frequentemente modificados e adicionados de substâncias que não são compatíveis com o nosso corpo. E é a partir daí que surgem muito dessas doenças. No Salmo 150, verso 6, a Bíblia declara: todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso nos lembra que ao criar os seres vivos e tudo que nos sustenta, Deus também providenciou os nutrientes necessários para o bom funcionamento de cada célula do nosso corpo. Quando ingerimos os alimentos criados por Ele, ocorre um processo no nosso organismo. Os nutrientes proporcionam proteção e equilíbrio, permitindo que vivamos plenamente a cada dia. Desde a criação, o corpo humano permaneceu o mesmo. Deus nos fez de maneira perfeita, com todos os órgãos funcionando em harmonia. Cada célula do nosso corpo desempenha funções essenciais, como respiração, digestão, defesa e reprodução. Isso revela a conexão profunda entre a palavra e o funcionamento do nosso corpo. No entanto, embora o corpo humano não tenha mudado em suas funções, a alimentação foi modificada ao longo do tempo. Desde que o homem começou a manipular os alimentos industrializados, a criação foi alterada. E foi a partir desse momento que surgiram muitas doenças relacionadas à alimentação. Um tema que discutiremos adiante. Isso acontece porque substâncias incompatíveis com o corpo humano foram adicionadas aos alimentos. Desde o princípio, no Éden, Deus criou o homem e a mulher, e eles eram puros e inocentes. Tudo era perfeito, até que o diabo, em forma de serpente, trouxe a tentação. É interessante observar que a tentação ela veio em forma de comida, algo proibido e restrito. A partir desse momento, eles abriram os olhos, passaram a enxergar conscientemente e perceberam que o que tinha feito era errado, mas ainda assim acharam bom. E assim começou a tentação pelos prazeres. Isso não é diferente quando falamos sobre alimentação. Ao pensarmos na relação entre alma e mente, percebemos o quanto nossas emoções estão ligadas à comida. Desde o nascimento, quando a mãe introduziu o alimento materno e à medida que a criança cresce e experimenta novos alimentos, o vínculo emocional com a comida começa a se formar. Quantas vezes, ao ver o bebê chorar, a mãe, por desespero, oferece comida para acalmá-lo? Com o passar do tempo, a criança vai descobrindo novos sabores e a comida muitas vezes é oferecida como forma de recompensa.
Na vida adulta, essa relação pode continuar levando muitas pessoas a descontarem seus sentimentos na alimentação. E assim surgem os transtornos alimentares, que estão fortemente ligados às emoções. Quando refletimos sobre a relação entre corpo, alma e espírito, percebemos o quanto estão interconectados e como cada um tem sua importância para Deus. Ter uma alma saudável e um espírito fortalecido é tão essencial quanto ter um corpo sadio. Quando falamos da alma, estamos nos referindo ao coração, às emoções e aos pensamentos positivos que temos sobre nós mesmos. Esses aspectos impactam diretamente o corpo, fazendo com que ele responda de forma positiva. É aqui que entra a importância do autoconhecimento, do autocuidado e de manter a alma elevada no amor. Por muito tempo, fui uma frequentadora de palestras de autoajuda e sempre achava egocêntrico quando alguém dizia que devíamos nos amar mais do que os nossos próprios filhos. Eu cresci acreditando que fazer mais pelos outros do que por mim mesma era o certo, e eu gostava disso. No entanto, hoje compreendo que se eu estiver bem, automaticamente as pessoas que me amam também estarão bem. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 a 39, Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, em importância, é parecido: ame o seu próximo como a si mesmo. E depois, no versículo 40, diz que toda lei e todo mandamento são baseados nesses dois mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo. E aqui dá para entender que, primeiramente, você precisa se amar para ser capaz de amar o outro. E eu quero ressaltar a importância do autocuidado, porque quando você está bem fisicamente e se sente satisfeito com a imagem que vê no espelho, fica mais fácil manter e promover um estilo de vida saudável. No entanto, nem sempre isso é o suficiente. É necessário aprender a se amar verdadeiramente e se achar bonito e a gostar de si mesmo, não apenas para agradar os outros, mas para o seu próprio bem-estar. Uma vez, uma paciente me disse que Deus ama todos como somos, com os nossos defeitos e qualidades, e que, por isso, não havia necessidade de emagrecer, ir a salões de beleza, passar maquiagem ou fazer procedimentos estéticos. Eu concordo. Deus realmente nos ama com os nossos defeitos, mas isso não significa que precisamos nos acomodar ou deixar de cuidar de nós mesmos. Deus se alegra quando cuidamos daquilo que Ele criou. Hoje vejo o autocuidado como uma forma de gratidão, uma maneira de honrar o presente que Deus nos deu. Não se trata de idolatrar o corpo, mas de demonstrar cuidado e amor por aquilo que Ele criou. Todos nós precisamos de amor próprio. Precisamos nos sentir dignos de amar e de ser amados. E parte desse cuidado está em prestar atenção aos nossos pensamentos. Costumo dizer que a mente mente, mas ela mente porque permitimos que essas mentiras contaminem nossa alma. Por isso, é essencial identificar essas mentiras e pedir que o Espírito Santo nos liberte, para que possamos viver uma vida verdadeiramente saudável. Todos somos dignos de ser amados, pois Jesus pagou um alto preço por nós. Então, ore, arrependendo-se de ter acreditado nessas mentiras. Peça perdão e acredite no que Deus diz sobre você. Comece a declarar palavras positivas a seu respeito. Agradeça pelo corpo saudável, pelo alimento que você tem e comece a transformar a maneira como você se vê. Sim, mude seus pensamentos. Reconhecer que somos a imagem de um Deus que não comete erros, que disse exatamente o que está em sua palavra, pode ser libertador. Não se trata apenas de aceitar quem somos, mas de amar quem somos. Não conseguimos cuidar com excelência do templo do Espírito Santo se não amarmos esse templo. Cada um de nós recebeu um templo que foi projetado para que possamos nos mover, trabalhar e viver nele. E só podemos cuidar dele da maneira que Deus espera. Como você tem cuidado do seu corpo? Muitas vezes estamos negligenciando essa área, especialmente os cristãos, que cuidam bem do espírito,
mas acabam se esquecendo das outras partes. Precisamos zelar também pelo nosso corpo. Eu oro e peço que o Senhor, neste momento, revele a você quanto é perfeito aos olhos dele. Que você compreenda a importância de cuidar não apenas do espírito e da alma, mas também do corpo físico, para que assim você possa encontrar o equilíbrio integral. Comece a declarar: eu sou a imagem e semelhança de Deus que me formou com suas próprias mãos, deixando sua marca única em mim, uma marca que o mundo ainda não havia conhecido. Eu sou aquilo que Deus diz que sou e vou viver esta verdade. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Mais uma vez, vemos que Cristo nos aceita como estamos, mas não nos chama a permanecer conformados com a forma como estamos. O conformismo também é pecado. Comece a alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Cristo. Comece a declarar coisas boas sobre sua vida e você verá como isso pode transformar tudo. Todos os dias você toma decisões que impactam sua vida. Quando você abre os olhos e se levanta da cama, a escolha de como viver é sua. Então, como você quer começar o dia? Reclamando ou agradecendo? Palavras matam, palavras dão vida. Elas podem ser veneno ou antídoto. Você escolhe. Provérbios, capítulo 18, versículo 21.